Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltei para mais um vídeo diferente hoje que eu recebi de sugestão para poder gravar para vocês, de uma seguidora super querida que é a Letícia Nossi, acho que é assim que fala o sobrenome dela. E eu posto no meu Instagram, quem não me acompanha por lá, o Tips da Paula, eu posto os livros que eu vou lendo. E um dos livros que eu postei por lá, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ela leu e adorou. E falou, Paula, depois grava um vídeo falando dos seus últimos livros lidos, quais você gostou. Então eu separei aqui 6 opções pra vocês. Vou falar brevemente sobre cada um, até para não dar spoiler, né? Mas eu espero que vocês gostem. Não é um tipo de vídeo que eu costumo realmente gravar aqui no canal, nem tem tanta visualização. Então, assim, é de coração que eu tô gravando esse vídeo, porque eu também amo ler um assunto que eu adoro, que tá presente na minha vida, eu só não abordo muito aqui. Então, se você gostou desse tema de vídeo, se você é novo aqui no canal, deixa um like, já se inscreva e bora lá! Vou começar pelos livros físicos, porque eu separei 3 aqui e tem 3 no meu Kindle, tá? Então eu até falo rapidinho sobre o meu Kindle. Começando então pelo livro que eu falei no início do vídeo, que a Letícia leu e amou, que é esse aqui, ó, Um Verão em Paris, da Sarah Morgan. Essa autora, gente, ela é assim muito boa, aquele tipo de história que a gente sabe quando você quer distrair mesmo, quer ler uma história bem gostosinha. Aqui até fala que essa é a autora dessa série Para Nova York com Amor. Eu li, se eu não me engano, acho que são 5 livros dessa série. São livros muito gostosinhos de amigas, inclusive já fica de indicação para vocês de amigas que moram em Nova York. Cada livro fala sobre uma e sobre como elas encontram o amor. É o tipo de livro assim que eu adoro. Eu vou mesclando livros de conhecimento com livros de romance, porque eu acho que deixa a vida mais leve. Às vezes a gente tá com um dia a dia mais pesado e é bom ler um livro assim para distrair, ainda mais em Nova York, né? E no caso desse aqui, ele é passado na França. E eu até já não lembro o nome vou até olhar aqui para vocês. Da protagonista é a Grace. Ela é casada com o David e eles vão comemorar o aniversário de casamento. Eu agora não lembro quantos anos eles fazem de casamento, mas eles vão comemorar. E isso não é spoiler, porque isso tá aqui no livro. E aí, ele fala que quer separar. Então pensa, ela tá achando que vai, né, com ele fazer uma viagem como se fosse uma nova lua de mel para Paris, que ela programou tudinho, e antes disso ele já pediu a separação. Então o livro fala sobre essa questão de como ela vai se redescobrir nessa história, o que vai acontecer. Ela vai para Paris mesmo sem ele, aí muitas coisas acontecem. A maior parte do livro é passada em Paris. Ela conhece uma menina super jovem que tem basicamente a idade da filha dela, e elas têm uma amizade assim tão bonita, tão genuína. Então é uma história muito legal. Então são 2 protagonistas nessa história. O nome da outra é Audrey. A Audrey vive na Inglaterra e a Grace nos Estados Unidos. E a Audrey é doida pra sair de casa, e quando ela faz 18 anos, termina a escola, ela quer passar um tempo em Paris, até pra ter novos ares, porque o ambiente da casa dela não é tão legal. Então as duas, assim, por ironia do destino, as duas se encontram já no primeiro dia em Paris e muita coisa legal acontece. Então tem muito romance aqui também. E fala sobre realmente relações familiares também. É muito lindo esse livro, indico super a Sarah Morgan pra vocês. Agora, outro livro, inclusive esse e o outro, eu peguei emprestados com a minha tia, que ela tem um gosto super parecido com o meu. Esse aqui foi o primeiro desse autor que eu li, o Harlan Coben, Quando Ela Se Foi. É bem naquela pegada de livros do Dan Brown, sabe? Que já escreveu, né? Fortaleza Digital, Anjos e Demônios, que tem um pouco de suspense. Eu adoro livro assim que a gente fica com aquele medinho de ler, mas não é terror, tá? Mas é aquele suspense que a gente fica assim, com aquele medinho de o que vai acontecer aqui. Assim, é um livro muito louco, mas muito legal. E conta a história do Marion Boliter, não sei se é assim que fala. E o mais legal é que o Harlan Coben, ele escreve vários livros sobre esse personagem. Ele é um agente de celebridades
mas ele sempre tá fazendo um serviço para um amigo, assim, de investigador, sabe? Então ele tem o faro. E aí, ele teve há muito tempo um caso com a Teresa Collins, um breve caso, assim, que os dois tiveram, e um caso bem rápido. Então, eles ficaram anos sem se falar, e de repente o livro começa assim, que durante a noite ela liga pra ele e pede ajuda porque o ex-marido dela desapareceu. Então, ela pede ajuda pra ele para encontrar realmente o ex-marido, saber o que aconteceu. E aí começa uma perseguição, uma caçada, e coincidência ou não, em Paris também. E é muito legal porque, assim, muita coisa acontece e o jeito que esse autor escreve, a gente se sente na cena, sabe? Ele consegue descrever cada coisinha da cena, então a gente consegue sentir que tá acompanhando esses dois nessa busca implacável em Paris de perto. Então, para quem gosta de um livro de suspense, eu acho super legal. Tem um leve romance, mas é muito pouco, porque o foco principal é realmente entender o que houve com o ex-marido dela, por que estão procurando ele, o que aconteceu. É um livro um pouco violento também, mas eu gostei bastante e já fiquei super curiosa para ler mais livros desse autor. Agora, para ficar uma coisa diferente, né, eu tô mostrando gêneros diferentes para vocês. Um livro que eu já tinha lido. Eu não sei se vocês são assim, mas eu adoro ler um livro, sabe? Eu li um livro numa fase da minha vida. Aí o tempo vai passando e graças a Deus a gente vai mudando. Então a nossa percepção também, às vezes, de uma mesma história também muda. Então eu tenho alguns livros que são queridíssimos e de tempos em tempos eu gosto de reler, porque eu sei que eu vou olhar uma situação do livro com novos olhos. E esse livro eu acho importantíssimo, é desse autor Eckhart Tolle, não sei como fala, que é O Poder do Agora. Gente, quem mais por aí, eu acho que todos nós, né, ficamos muito ansiosos com coisas que vão acontecer. Eles brincam, né, que dois problemas, assim, atuais. A depressão, que é quando a gente fica pensando muito no passado, e a ansiedade, que é quando a gente pensa muito no futuro. E esse livro, ele ajuda muita gente a dar realmente uma focada no que está acontecendo agora. Então eu sinto que às vezes eu tô numa rotina muito acelerada e focando muito em coisas que estão lá na frente, né? E nada é garantido, nem o amanhã, que dirá daqui a muito tempo. Eu gosto de pegar esse livro para me ajudar a ter foco novamente, sabe? Eu acho que ele realmente ajuda nisso. E aqui atrás até fala, né, assim, que ele mistura diferentes conceitos do cristianismo, budismo, hinduísmo, taoísmo e de outras tradições espirituais. E eu gosto, assim, de pegar um pouquinho de cada religião. Eu fui criada, né, na Igreja Católica, mas eu acredito em várias coisas, assim, de cada religião. E aqui esse livro consegue falar um pouco sobre tudo isso e ajudar a gente a realmente focar no agora, que é a chave, assim, digamos, para a iluminação, né? Pra gente também dar valor ao que a gente tem no hoje. Então, é assim, eu gosto de ler um livro de romance, um livro de suspense, mas eu também gosto de ler livros desse estilo que me ajudam, assim, a ser melhor, principalmente comigo mesma, quando a gente fica muito exigente com a gente, sabe? Eu acho importante dar uma parada e pegar um livro tipo esse aqui. E agora falando de 3 livros de romance, alguns puxados mais pro hot, que eu li no meu Kindle. Eu vou deixando as fotinhas aí pra vocês. O primeiro é o livro Imperfeitos, que conta a história da Valentina e do Daniel. É de uma escritora brasileira. E eu achei essa história muito legal, porque já adiantando, é uma história que mostra coisas que aconteceram em um determinado tempo, e eu acho que são 10 anos depois, mostra como estão os protagonistas no dia de hoje e as reviravoltas, né, que aconteceram e como eles se relacionariam hoje, sabe? É muito legal. A Valentina se muda pro interior do Rio, ela entra numa escola, assim, super chique, e ela tem bolsa de estudos, então ela se sente meio deslocada. E aí é aquela história que a gente pensa, né? Eu pensei, que história clichê, adoro. Aí ela se apaixona pelo playboyzinho da escola, só que aí ele se mostra uma pessoa super legal, mas alguns acontecimentos levam à separação dos dois. E aí 10 anos depois eles se reencontram
e começam a falar sobre esse assunto, sobre coisas que aconteceram e muita coisa é revelada. Eu achei um livro muito legal e, de certa forma, muito dinâmico também. E a história me marcou bastante, então eu achei bem legal e indico para vocês. Outro livro, deixando aí, é o Espere por Mim, da Mariana Zapata. Conta a história da Diana Casillas. Ela cria os 2 sobrinhos porque o irmão dela veio a falecer e a esposa do irmão, ela não conseguiu, assim, teve um luto tão profundo que ela não conseguiu focar nos filhos, entrou em depressão, acontece muita coisa, então a irmã fica responsável pelos sobrinhos. E aí conta a história dela, de como, assim, ela cuida dos sobrinhos, a rotina. É muito legal, porque esse livro fala também sobre beisebol. Não, eu não entendo nada, mas conta mesmo a história, assim, de uma família latina, né, nos Estados Unidos. E aí fala sobre como ela tem uma vida tão... Assim, ela é muito batalhadora e cuida realmente dos sobrinhos, mas tudo que ela quer é um amor também. Então mostra a construção da história dela com... Agora eu esqueci o nome, vou ver se eu pesquiso e coloco aqui, mas com outro personagem. E assim, é uma história tão bonita, tão densa, assim, que eu gostei muito de como essa autora conseguiu construir uma relação de uma mãe, né, uma tia-mãe, com uma outra pessoa e realmente protegendo os sobrinhos e como ele consegue entrar na vida dessa família e se tornar uma parte, assim, indispensável. É um livro muito fofo. E o 6º livro, Quando Agosto Terminar, da Penelope Ward. Essa é uma autora, assim, bem famosa no estilo romance puxado pro hot. Mas essa eu achei uma história diferente, porque os livros dela, pelo menos, assim, dos poucos que eu li até o momento, eles têm muita história. A gente acha que vai ter só cena picante ou algo do tipo, mas tem muita história. E conta a história da Heather, que cuida da mãe dela. Elas moram nos Estados Unidos e numa quase fazenda, assim, um lugar super bonito. E o jeito que ela conta a história, a gente consegue ver, assim, cada detalhe, sabe, da casa em que elas moram, um lugar maravilhoso. Só que a mãe sofre com depressão há muitos anos, então é a filha que cuida de tudo. E essa casa é tão grande que elas fizeram uma pousada, porque tem uma partezinha da casa que elas conseguem alugar. E aí, claro que quem alugou um cara lindo, maravilhoso, e a Heather, que é o Noah, e a Heather ficou apaixonada por ele. Só que a Heather, eu acho que ela tem uns 20 anos e ele já tem uns 35, alguma coisa assim. E aí ele fica tipo assim, nossa, você é uma pirralha, né? E como os dois vão se relacionando e ele vendo que ela é uma menina, assim, mas que ela já passou por muita coisa, então realmente a cabeça de mulher. E aí fica aquela história de será que eu me entrego a esse amor ou não? E o que eu achei mais legal é que mostra o tempo passando, assim, a gente vê depois de uns meses o que acontece com esses personagens e aí a gente fica tipo, nossa, será que eles vão ficar juntos? Não vão? Mas é uma história muito bonita, um pouco mais densa, mas que me surpreendeu, principalmente pela capa. A gente vê um homem lindo, maravilhoso. Eu acho que vai ser só um romance bobo, mas é uma história muito linda. E assim, eu sou péssima de falar um pouco sem querer falar demais, mas eu acho que vale a pena ler. Bom, gente, então é isso. Eu tentei, assim, falar sem dar spoiler desses últimos livros que eu li. Eu li outros também, mas esses foram os que mais me chamaram a atenção. Eu posto no meu Instagram, Tipos da Paula, tem um destaque lá de livros, à medida que eu vou lendo, eu gosto de atualizar esse destaque, então se você tem curiosidade de saber quais outros livros eu li, comentem lá. E falando, né, eu li esses livros no Kindle, porque eles estão no Kindle Unlimited, que eu assinei. Eu pago R$19,90 por mês e assim, eu tô adorando, porque eu tô conseguindo ler bastante. Eu também compro livros, mas eu meio que falo assim, nossa, eu não posso comprar tantos, eu posso comprar uns 2, 3 no máximo, tenho que ler pra depois comprar mais. E achei uma alternativa super legal de ter o Kindle Unlimited. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o meu Kindle é da 10ª geração, algo assim, eu vou confirmar e coloco pra vocês. E como vocês puderam ver, eu leio tanto físico quanto digital. Eu acho que para levar para os lugares, claro que esse aqui é ainda melhor, mas eu ainda gosto muito de folhear o livro, sentir um cheirinho dele, sabe? Acho muito importante.
Se você já leu algum desses livros, comenta aqui também o que você achou. Ou se você tem livros mais ou menos nesses estilos que eu mostrei pra vocês, pra poderem me indicar, coloquem aqui abaixo que eu sempre anoto as sugestões de vocês. E é isso, deixem o like, se inscrevam no canal, me acompanhem no Instagram e no TikTok, que é o Tips da Paula, e até um próximo vídeo. Um beijo!